Bom dia, hoje é 10 de junho, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, querido e querido ouvinte, mais uma segunda-feira começando. Segunda-feira da semana em que você aí terá uma incumbência caso você seja comprometido. Quarta-feira é dia dos namorados, não esqueça do presente do mozão. Enquanto você estava ocupado pensando nisso loucamente aí na pessoa que você mais ama, ou talvez vendo receita de canjica / mungunzá na internet para o mês de junho, uma indústria estava pegando fogo com fofocas quentíssimas de negócios. No caso, ela não estava literalmente pegando fogo, porque isso seria particularmente desastroso, já que o setor que estamos falando é o de papel e celulose. Isto mesmo, este setor está vivenciando uma disputa daquelas de seriado de Netflix que a gente adora e que pode gerar uma monstruosidade de gigantesca de uma produtora de papel, papelão, cartolina, tudo isso aí. Temos uma novela de negócios, ela envolve papel higiênico, está sendo protagonizada por uma brasileira, graças a Deus, a Suzano, que já é a maior fabricante de celulose do mundo, está mexendo seus pauzinhos de papel para comprar a americana International Paper, a IP, que é a maior fabricante, por sua vez, de papel do mundo. No episódio de hoje, a gente vai descobrir como se fabricam fraldas, qual a composição química da celulose, o que aconteceria com o mercado de papel se essa fusão realmente acontecesse e, por fim, quem produziu a trilha sonora da série de desenho animado de 2018, Anitinha, encomendada por ela, a estrela Anitta. Sim, isso tem a ver com uma das maiores produtoras de papel aqui no Brasil. Eu amo muito meu trabalho, que me permite fazer esse tipo de ligação. Está preparado para esta grande viagem? Ai, que emoção, eu estou. Mas, antes de mais nada, não esqueça de se inscrever aqui no podcast, assim você não perde nenhum episódio. Também seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais. E, importantíssimo, se você gosta de histórias de sucessão, de herança, de passagem de patrimônio, de bastão para frente, não perca o último episódio do Sucessores, o podcast apresentado pela Isabela Fleischmann. No último episódio, ela conversou com a Ana Maria Diniz, que é filha do Abílio Diniz, falecido no início deste ano e que foi aí um dos grandes líderes do Pão de Açúcar no Brasil. Não esqueça de conferir o episódio e vamos agora para o mundinho do papel e da celulose. Vamos começar com uma notícia que é da semana passada e que pode ser aí que alguns termos e conceitos sejam desconhecidos por vocês, meus caros ouvintes, mas segura a emoção que a gente vai destrinchar tintim por tintim. Vamos lá. O CEO da International Paper, a IP, viajou a Londres para reafirmar o compromisso da sua empresa com a fusão com a DS Smith e minimizar uma oferta de aquisição da Suzano, que ameaça inviabilizar o acordo pendente de 7,4 bilhões de dólares, de acordo com pessoas com conhecimento do assunto. Andrew Silvernail, que assumiu o cargo de CEO da IP, cuja sede é na cidade de Memphis, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos, se reuniu recentemente com Miles Roberts, o presidente executivo da DS, que tem sede em Londres, bem como com os principais acionistas da empresa, segundo essas fontes da Bloomberg. Elas pediram para não serem identificadas porque as discussões são privadas. A International Paper concordou em abril em comprar a DS Smith, numa transação integral de ações, mas uma aquisição pela brasileira Suzano quase certamente frustraria esse negócio. Entretanto, a Suzano, que é a maior produtora mundial de celulose, está trabalhando em uma oferta revisada pela IP, segundo essas pessoas, depois que a empresa americana rejeitou uma proposta informal anterior que avaliava a empresa em quase 15 bilhões de dólares. David Pfeffer, que é presidente do conselho e membro da família que controla a Suzano, está entusiasmado com um acordo com a International Paper e teve pessoalmente envolvido na elaboração da proposta, segundo essas fontes. A Suzano, a DS e a IP não quiseram comentar. Até agora, o Silvernail, que é o CEO da IP, e a própria empresa rejeitaram as propostas da Suzano, caracterizando a oferta inicial de 42 dólares por ação como muito baixa. Há dúvida sobre até que ponto a empresa brasileira pode aumentar a oferta sem prejudicar a sua classificação de crédito. A IP provavelmente vai rejeitar qualquer oferta abaixo da marca de 50 dólares, segundo as pessoas. 50 dólares por ação, né? Vamos deixar bem claro aqui. Não seria 50 dólares por uma empresa. Ainda assim, quanto mais a Suzano se propuser a pagar,
maior será a pressão dos acionistas da IP sobre a administração da companhia para se envolver com a empresa brasileira, segundo essas pessoas. O famoso abraço de urso. Se você viu Succession, você acompanhou um pouco esse conceito de mercado em que uma empresa de fora faz uma oferta irrecusável para a compra de controle de uma outra empresa, fazendo com que os acionistas forcem o acontecimento deste acordo. Uma aquisição da IP pela Suzano criaria uma potência de celulose e papel, que lidaria com todas as etapas, desde o plantio de árvores de eucalipto até a distribuição de caixas de papelão ondulado, com operações que abrangem da América do Norte ao Japão. A Suzano já controla quase um terço da capacidade global de celulose de fibra curta, matéria-prima essencial para papel higiênico e também para papel. Já deu para ter um friozinho na barriga aí, né, com essas disputas de bastidores com esta notícia. A gente adora uma fofoca corporativa, mas agora a gente vai destrinchar esse mundinho aí de papel e celulose para você entender tudo o que está em jogo. Vamos dar todos aqueles passos atrás que a gente precisa. O papel. Sabe o que é o papel, né? É um material mais conhecido quando a gente pensa em celulose. Só que ele é apenas um produto dentre a infinidade de possibilidades que essa matéria-prima oferece. É um dos componentes mais utilizados no mundo por conta da sua versatilidade. Presente no dia a dia de todo mundo, também é um dos principais itens de exportação do Brasil, que se consolidou como o maior produtor mundial de celulose em 2022. A celulose é o principal componente da parede celular das plantas e está presente em quase todos os seres do reino vegetal. É uma molécula química formada por uma cadeia complexa de açúcares, usada desde pelo menos o ano 105 a.C., mas a sua fórmula química só foi determinada em 1838 por um químico francês chamado Anselme Payen. O primeiro registro do uso da celulose para criar papel foi por um funcionário da corte imperial chinesa, o Tsai Lun. Por isso que a gente diz que o papel foi inventado na China, porque ele de fato foi inventado na China. Na época, o processo da extração era manual. Misturava materiais que tinham fibras vegetais na sua composição, como cânhamo, cascas de amoeira, pedaços de roupas e cal para ajudar no desfibramento. Você chegou a fazer papel na escola? Escrevendo o roteiro aqui, eu tive essa lembrança de que eu tive que fazer papel reciclado para uma aula de ciências e que eu acho que eu tirei aproximadamente 0, porque ele virou apenas uma massa disforme cinza e não papel. Fazendo corretamente, como os chineses, o processo consistia em um cozimento forte das fibras, que eram batidas e esmagadas em seguida. A pasta obtida pela dispersão das fibras era depurada e uma folha era formada sobre a peneira. Só então as folhas eram prensadas para perder mais água e posteriormente colocadas uma a uma em muros aquecidos para secagem. O resultado era uma camada fina de massa que seca seria o papel. A celulose é o elemento mais abundante nas paredes celulares vegetais. Troncos de madeira costumam ter 50% de composição por celulose, formada por moléculas de glicose unidas por ligações de hidrogênio, seja lá o que isso signifique. A estrutura dessa substância é organizada em feixes, produzindo essas fibras que ganham diversos papéis importantes na indústria. É um recurso abundante na natureza, estando presente em vários frutos, como o coco, em gramíneas, como o bambu, e está muito presente também no algodão. Entretanto, a maior parte da celulose extraída vem dos troncos de árvores, especialmente do eucalipto e do pinus. A celulose serve como matéria-prima para diversos tipos de papel, fraldas descartáveis, tecidos, papel higiênico, absorventes, enchimentos de comprimidos, emulsionantes, estabilizantes de alimentos industrializados, adesivos, biocombustíveis, materiais de construção, entre outros. No entanto, hoje, o seu principal uso comercial é para a fabricação de papel. E onde é que estão as plantações de eucalipto e pinos do Brasil que fazem com que a gente seja aí o maior fabricante de celulose do planeta? De acordo com o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Mato Grosso do Sul, lembrando que sempre confundo Mato Grosso com Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul abriga os 4 maiores municípios produtores de eucalipto do país. Os 5 municípios brasileiros com as maiores áreas de florestas de eucaliptos plantadas são Três Lagoas, Ribas do Rio Pardo, Brasilândia e Água Clara. Algum ouvinte por aí abraçado no eucalipto dessas cidades? 99,5% da área de silvicultura no Mato Grosso do Sul tem o eucalipto como produção florestal. Silvicultura sendo o cultivo não de minha mãe Silvia, mas de árvores. Já a maior área de pinos do Brasil está no território paranaense. Estou em um péssimo estado, Paraná, caso você já tenha visto esse meme.
De acordo com o levantamento da Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal, as árvores de pinos ocupavam mais de 713 mil hectares do estado em 2022, representando 37,1% do total plantado da espécie no país, o equivalente de mais de 1 milhão de campos de futebol. Quase 6% do território paranaense é de pinos. De pinos, de árvores, para pinos, de pinos, para papel. Qual a diferença entre as duas, entre o eucalipto e o pinus? O eucalipto, que gera a fibra curta da celulose, tem como principal uso a fabricação de papel tissue, que é o papel higiênico. Enquanto o pinheiro, o pinus, pinheiro, gera fibra longa, tem o uso voltado para a fabricação de papel de embalagem. A celulose de fibra curta é ideal para a produção de papel higiênico, lenços faciais, guardanapos, além de poder ser usada na produção de papéis de imprimir e escrever, papel cartão, embalagens e papéis especiais. É o tipo mais utilizado no Brasil. Já a celulose de fibra longa, que é feita de base de pinos, é encontrada principalmente na produção de embalagens e papéis especiais, como filtros e produtos de fibrocimento. O que diferencia as duas são as suas características principais. Enquanto a fibra curta garante resistência à tração e ao estouro, maciez, resistência à passagem de ar, opacidade, printabilidade, pense no papel higiênico. A fibra longa é caracterizada por sua resistência, absorção, volume específico e porosidade. Há ainda a celulose fluffy, que é fabricada também a partir da fibra longa e que é muito utilizada para produtos de higiene pessoal, como absorventes femininos, fraldas, lenços umedecidos, entre outros. Ela possui baixa energia de desfibramento, alta capacidade e velocidade de absorção, retenção de líquido e uniformidade. Pense numa fralda e num absorvente. Um ponto importante aqui, o eucalipto tem sido usado também como compensação de áreas de desmatamento. Só que essa árvore é exótica ao Brasil e ela não cumpre as funções ambientais da nossa flora nativa. E o reflorestamento na forma de monocultura, que é a mais usada aí para a criação do papel, praticamente elimina a biodiversidade da área. Não por acaso, as monoculturas de eucalipto são chamadas de desertos verdes. Veja só. Mas voltando à produção de papel. Por que o Brasil lidera essa produção de celulose? Segundo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, por conta das condições edafoclimáticas, bastante favoráveis aqui no nosso país. Pausa para pesquisa. Edafoclimáticas são as características do meio ambiente, como o clima, o relevo, a litologia, também não sei o que é isso, a temperatura, umidade do ar, radiação, tipo de solo, vento, composição atmosférica e a precipitação pluvial. Tudo isso aí no Brasil faz com que a gente tenha um bom cenário para a silvicultura, o cultivo de árvores não da minha mãe. Perfeito, além das condições edafoclimáticas excelentes, o Brasil também tem um longo histórico de investimento em pesquisa e desenvolvimento florestal, realizado tanto pelas principais empresas do setor quanto por órgãos de pesquisa. E quais as principais empresas do setor? A Suzano, como já falamos por aqui, assim como a Klabin, a Irani, a Smurfit, não confundir com Smartfit, a Capa Brasil e a CMPC Brasil. Mais uma vez, este estudo aí do BNDES de 2022 apontou que a indústria mundial de celulose se caracteriza por ser altamente globalizada e por ter importantes barreiras à entrada de outros players. Por isso que temos aí um setor relativamente concentrado no Brasil. O primeiro motivo para isso é por conta da elevada necessidade de recursos financeiros. Segundo o BNDES, algo entre 8 a 10 bilhões de reais são necessários para construir uma unidade industrial, dada a existência de escala mínima de eficiência produtiva. Ou seja, você precisa produzir muito para render ali, para fazer sentido o tamanho da sua indústria. 2. O longo prazo necessário para a maturação dos investimentos. No Brasil, é necessário começar o plantio da base florestal 7 anos antes do projeto industrial ter início, em função do ciclo de crescimento da árvore, ao passo que em países menos produtivos, esse prazo pode se estender até 40 anos. E também, terceiro motivo aí, é a necessidade de larga extensão de terras disponíveis para a formação dessa base florestal. Então tá bom, ufa. Agora você já sabe o que é celulose, para que a celulose serve, como é feita uma fralda, onde os eucaliptos e os pinos estão plantados no Brasil, qual é a diferença entre eles, quais as consequências do excesso de eucaliptos por aí e também por que temos poucos players no mercado. Vamos agora voltar lá para a notícia lá do começo. A Suzano, apoiada pela família Pfeffer, que é a controladora e fundadora da empresa, abordou a International Paper, a IP, com uma proposta audaciosa de aquisição em dinheiro no valor de 15 bilhões de dólares.
Ela está trabalhando em uma nova proposta, segundo a Bloomberg News informou na semana passada, depois da IP ter recusado essa proposta inicial. Se aceita, essa oferta, só essa aí já de 15 bilhões de dólares, seria o maior M&A cross-border do Brasil desde 2007. Calma, ou seja, a maior compra de uma empresa estrangeira por uma empresa brasileira desde quando a Vale comprou a canadense Inco por 17 bilhões de dólares lá em 2007. Isso mesmo, segundo o levantamento da Bloomberg. Uma doideira. E agora, vamos para a parte que também mais interessa. Quem são as personagens desta novela de negócios? Quem é a família Pfeffer, a fundadora e atual controladora de 43% do capital da Suzano? Pfeffer, escrito F-E-F-F-E-R, para você ter aí visualizado na sua cabeça. Pfeffer. Vamos de historinha. Leon Pfeffer emigrou da Ucrânia para o Brasil em 1920, juntamente com a mãe, um irmão e 2 irmãs. Imigrante recém-chegado, ele se estabeleceu como comerciante em São Paulo, atuando na venda de diversos tipos de mercadorias, entre eles o papel. Durante os anos de 1920 e 1930, ele consolidou a sua atuação no comércio e ampliou suas atividades, abrindo uma tipografia e uma pequena fábrica de envelopes, além de manter uma loja própria. Só que aí, durante a Segunda Guerra Mundial, no início da Segunda Guerra Mundial, o Leon decidiu se desfazer de tudo para investir na indústria de papel, apostando que haveria uma defasagem no mercado. Ele se desfez até da própria casa para conseguir capital para abrir uma fábrica que foi instalada no bairro do Ipiranga e que deu origem a Suzano Papel e Celulose. Só que tinha um porém. Nessa época, o papel era produzido majoritariamente do pinus. Não existia ainda papel produzido a partir das fibras da celulose. Até que Max Pfeffer, filho do Leon Pfeffer, liderou uma equipe de cientistas em pesquisas que visavam desenvolver alternativas ao pinus na produção da celulose. Ele teve resultados satisfatórios com o eucalipto, o que revolucionou a fabricação de papel no Brasil e no mundo. A partir de 1958, começaram a ser fabricados os primeiros lotes de papel produzidos a partir dessa fibra, e em poucos anos, o Brasil passou a ser importador e exportador de celulose. Se você é de São Paulo e agora escutou o nome Max Pfeffer e te veio um leve calafrio, é porque aquela desgraça daquele túnel que liga a 9 de Julho com a Avenida Cidade Jardim se chama como? Túnel Max Pfeffer. Talvez, inclusive, você esteja aí parado no congestionamento de São Paulo enquanto escuta esse podcast. Isso seria um grande full circle aqui. O Max Pfeffer não só batizou túneis e inventou a celulose a partir do eucalipto, como também chegou a exercer o cargo de secretário de Estado da Cultura, Ciência e Tecnologia de São Paulo por sua proximidade com a música. Ele desenvolveu importantes projetos, entre os quais o Festival de Jazz e o Festival de Inverno de Campos do Jordão. Teria sido ele o produtor musical por trás do Clube da Anitinha? O seriado infantil que mencionei no início desse podcast? Ainda não. Mas quem foi responsável foi a sua prole. O primeiro filho mais velho é o David Pfeffer, que é o atual presidente do Conselho da Administração da Suzano. Ele que também apareceu aqui no início da notícia, lembra? David Pfeffer, presidente membro da família que controla a Suzano, está entusiasmado com o acordo com a International Paper e esteve pessoalmente envolvido na elaboração da proposta, segundo as fontes da Bloomberg News. Além do David Pfeffer, tem também o Daniel Pfeffer, que é o segundo filho do Max e atual vice-presidente do Conselho de Administração da empresa, enquanto o Jorge Pfeffer é o terceiro dos 4 filhos e ex-membro do conselho. Segundo uma reportagem do Valor Econômico, ele doou as suas ações para os seus filhos. Já o caçula do Max é o Ruben Pfeffer, e ele não está diretamente envolvido com a holding familiar. Ao invés disso, ele se dedica à carreira musical, seguindo a outra vertente lá do pai dele. Ele é compositor de trilhas sonoras para produções audiovisuais infantis. Sim, a trilha sonora do Clube da Anitinha é dele. Ele também produziu a trilha de O Menino e o Mundo, uma produção brasileira indicada a melhor longa-metragem de animação no Oscar de 2016. Esses são os 4 herdeiros do Max Pfeffer e aparecem todos aí com uma fortuna de 1,2 bilhão de dólares cada, segundo o índice de bilionários da Bloomberg. Só o Jorge Pfeffer que não, porque ele distribuiu o capital dele com os filhos. A Suzano tem escritórios administrativos em Salvador e em São Paulo, 3 fábricas integradas de celulose e papel, 2 localizadas no estado de São Paulo, a unidade Suzano e a unidade Limeira, e uma no estado da Bahia, na unidade de Mucuri. Uma fábrica de papel não integrada no estado de São Paulo, a unidade Rio Verde, uma de produção de celulose no estado do Maranhão, unidade Imperatriz, e a Futura Jean.
A Suzano é uma das maiores empresas com estrutura para distribuição de papéis e produtos gráficos da América do Sul e no exterior tem ainda um escritório de representação na China e controladas nos Estados Unidos, Suíça, Argentina e Áustria. Já a IP, que é a empresa que a Suzano está tentando comprar, é uma empresa americana que foi fundada em 1898 através da aquisição de diversas empresas do setor. Através desse mesmo tipo de processo aí, comprando um monte de empresa, foi como ela chegou aqui no mercado brasileiro no ano 2000, através da aquisição da Champion. Você lembra do chamequinho? Aquele papel, personagem do papel que ficava na frente de umas capas de papel? Nem sei se existe até hoje, mas ela comprou, a International Paper era a responsável aí pela produção do chamequinho. A sede dela tá lá no Tennessee, mas está também presente em diversos países do mundo, inclusive com produção aqui no Brasil. A sua principal planta fica em Mogi Guaçu, na região de Campinas, em São Paulo. Acho que você entendeu aí o princípio da coisa, né? Se essa aquisição aí de fato acontecer, vai ser basicamente o Hong Kong engolindo o Godzilla. Ou seja lá quem é maior, neste caso dessas personagens fantásticas. Deu vontade de rasgar um papel aqui para fazer uma trilha sonora, mas eu sou o amante da natureza. Não vou fazer isso. Pronto, fiz uma trilha sonora com as minhas cordas vocais, imitando uma rasgação de papel. Obrigada pela sua audiência até aqui. Espero que você tenha gostado aí desse mergulho no mercado de papel e celulose. Deixe seu comentário, sua pergunta sobre este assunto aí na caixinha de comentários. E você poderá fazer então como o Diogo, que diz que o último episódio de sexta-feira em que falamos sobre os melhores restaurantes do mundo foi um sabor só. O melhor que posso lembrar. Os temas, o roteiro, bom demais. Diogo adorou este último episódio. Fico muito feliz, Diogo, te agradeço aí profundamente pelos elogios. E já respondo também o Álvaro, que pergunta qual o nome da série que eu citei. É o The Bear, ou O Urso. Tá disponível na Star Plus. Star Plus ou HBO? Acho que é Star Plus. E eu tive a mesma dúvida no episódio, não foi? Ah, pois agora. A Gé também faz um comentário aí, né? Lembrando mais uma vez que temos Dia dos Namorados essa semana. E a Gé diz que mãe a gente só tem uma, né? Quando comentamos aí sobre como a Associação de Bares e Restaurantes espera um faturamento maior para o Dia dos Namorados. E aí a Gé diz que mãe a gente só tem uma, às vezes duas. Mas namorado ou namorada tem gente que tem vários e várias. Logo, lógico que vai movimentar mais o comércio, né? A Gé tem um grande ponto. Já o Jeff Lima, ele diz que não é o caso dele, mas ele só lembrou do Vidas Solteiras Importam. Obrigada, Jeff. Te agradece. E aí tem um pessoal falando aí que o caminho diário mudou como caminho da roça, né? Desde o final de abril. Tava achando que era uma questão aí de celebração das festas juninas, mas parece que o caminho realmente virou o caminho da roça. Uma abrasileiração aí bacana. E a Midori, percebeu que eu estou usando muito o bordão Brasil do meu Brasil, da última edição do Big Brother. E que o bordão só deve ter chegado agora pra mim, porque eu estou atrasada. Não sei porque eu tô usando agora. Não sei, acho divertido falar Brasil do meu Brasil. E o Hugo pede um abraço aí para a amada dele, a Ana Letícia. Minha xará, um grande abraço para Ana Letícia. Para todas as namoradas e namorados aí do Brasil, Brasil do meu Brasil. E até amanhã. Falou!